Mas, rapidamente, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vi aqui um perfil monarquista comentando. Qual é a sua relação com o pessoal monarquista? Porque no banner de divulgação você colocou a bandeira da monarquia atrás. Explica para a gente um pouquinho essa transição do Brasil Império, onde Dom Pedro II acabou saindo do Brasil e quem assumiu foi o Marechal Deodoro da Fonseca junto com os militares. Fala um pouquinho para a gente o que foi esse período, Frederico. E se você quiser falar também da questão de parentes militares, ou enfim, como é que a sua relação foi com o regime militar, esse tipo de coisa. Foi muito bom você tocar nisso, Eduardo, porque em 1993 tivemos aqui no Brasil o plebiscito, né? Que fazia a escolha do parlamentarismo, presidencialismo, e se o parlamentarismo seria um parlamentarismo republicano com o presidente ou seria um parlamentarismo monarquista. Que, inclusive, quem fez essa segunda emenda no artigo, se eu não me engano, no artigo 2º da Constituição, que previa esse plebiscito, foi o deputado, que é meu amigo, gosto muito dele, foi colega do seu pai por, acho, 3 ou 4 mandatos na Câmara, o deputado Cunha Bueno, monarquista de longa data e que conseguiu incluir a monarquia no plebiscito. Infelizmente, a Rede Globo de televisão, apesar do Dr. Roberto Marinho ainda estar vivo naquela época, fez uma campanha difamatória contra a monarquia, fazendo uma daquelas novelas de época, se eu não me engano, do horário das 6 ou das 7 horas, fazendo toda a sorte de difamação em cima da monarquia. Com certeza, Eduardo, se nós estivéssemos no regime monarquista, nós nunca teríamos um presidente do naipe do Lula e da Dilma e, consequentemente, nós não teríamos chegado nessa situação que eu digo para todo mundo. Se a missão fosse fácil, o Jair Bolsonaro não teria sido escolhido para cumprir essa missão. Então, como a missão é difícil, colocaram alguém bastante duro, bastante resiliente, bastante comprometido e patriota como Jair Bolsonaro, porque o regime republicano é a mãe de todas as desgraças que o Brasil vem sofrendo desde 1889, que ali sim foi um verdadeiro golpe. Tanto que até o Marechal Deodoro da Fonseca, passado uns 2 ou 3 meses, tinha se arrependido de ter proclamado a República. Uhum, perfeito. E essa é uma pauta interessante, e eu consigo perceber que o movimento monarquista no Brasil ele tem uma crescente, né? Está em ascensão, cada vez mais adeptos, perfis, pessoas que não comemoram 15 de novembro, mas que comemoram outras datas, né? A admiração pelo resgate da história do Brasil, a admiração por Dom Pedro I, Dom Pedro II, os nossos founding fathers, José Bonifácio, Imperatriz Leopoldina, que foi a primeira mulher a comandar o Brasil, tá? Não foi a Dilma Rousseff, não. Nós temos mulheres para nos orgulhar, né? A libertação dos escravos, da princesa Isabel, e depois aquela fatídica cena em que ela dá um tapa na mesa e fala: se 1000 tronos houvessem, 1000 tronos eu renunciaria para soltar os negros no Brasil. Então, uma história linda, e eu aconselho vocês também a assistirem os episódios do Brasil Paralelo falando desse resgate histórico brasileiro. Mas, eu participei bastante ativamente, eu tinha só 15 anos de idade em 93, né? Mas participei muito ao lado do deputado Cunha Bueno e do meu irmão mais velho, que fizeram campanha para a monarquia bem forte e, infelizmente, perdemos, né? Por causa dessa difamação e dessa elitização, vamos chamar assim, pejorativa da monarquia, como se fosse uma coisa atrasada de contos de fada. E aí, quando nós vamos ver as democracias mais evoluídas do mundo, Noruega, Dinamarca, Espanha, Japão, enfim, Holanda, são todas monarquias. E uma monarquia que eu considero que foi resgatada de forma muito competente, criou-se bases para que ela fosse solidificada, é a monarquia espanhola, que depois da Guerra Civil Espanhola teve o período do presidente Franco, quer dizer, que não era presidente, ele era primeiro-ministro, e ele deixou bases muito consolidadas para o rei Juan Carlos voltar com força e sedimentação
da monarquia espanhola, e hoje nós temos um exemplo na monarquia espanhola, né? E você acabou me lembrando de um fato, só abrir um parênteses aqui, que depois que o Rodrigo Maia foi falar sobre parlamentarismo na Embaixada da Espanha, que a Embaixada da Espanha deu aquela tuitada e depois deletou, o rei da Espanha fez um pedido de desculpas ao presidente Jair Bolsonaro nesta ocasião, e é engraçado, né? Porque isso daí não foi tão noticiado, não foi tão explorado pela nossa maravilhosa